Oi, gente! Muito boa tarde. Globo Esporte chegando nessa semana de clássico decisivo no Maracanã. Eu tô ansiosa demais para saber quem vai ser o representante carioca nas quartas de final da Copa do Brasil. Vai ser o Fluminense? Fluminense que tem pecado nas finalizações, hein? A torcida confia nesse cara aqui, ó, John Kennedy, para ser o salvador nesse segundo jogo? Ou será que o Zubeldia vai escolher o Hulk, hein? No Vasco tem uma volta importantíssima. Thiago Mendes, o cara desse time, destaque de 2026, estava suspenso, agora está retornando. A gente também vai mostrar o lado espiritual do Vasco já. Agora, o Flamengo só volta a jogar no domingo contra o Vitória. E esse cara aqui, ó, Lucas Paquetá, tá retornando, a torcida tá ansiosa para ver ele jogando. Também tem o leilão beneficente do Neymar. Ele participou ontem do evento do instituto dele e hoje viajou porque lá em Belém vai ter Santos e Remo pela Copa do Brasil. Vamos falar sobre tudo isso, vamos falar de Botafogo também. Mas vamos começar falando de o Fluminense, porque o Bruno Cortes vai chegar aqui no Globo Esporte para abrir os trabalhos do clássico aqui no GE. Boa tarde para você, Bruno. E aí, Duda, tudo bem? Boa tarde a todos. O Fluminense já treinou hoje de manhã, foi a última atividade, antes desse jogo decisivo de amanhã contra o Vasco. Em relação à torcida tricolor, que não compareceu em bom número no jogo de ida no último domingo, dessa vez vai marcar presença. Todos os ingressos destinados aos tricolores ali no setor sul já se esgotaram. No total, mais de 46 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Em relação ao time titular, o técnico Luiz Zubeldia deve manter o mesmo time que começou jogando no jogo de ida contra o Vasco no domingo. Ou seja, lá na frente, John Kennedy deve ser o titular, é o artilheiro do Fluminense na temporada com 15 gols. E aí o Hulk, que acabou de chegar, deve ficar mais uma vez no banco de reservas como opção para entrar ali no decorrer do jogo. Lá atrás, o Zubeldia continua com problemas. Freitas e Thiago Silva ainda estão machucados, não jogaram domingo, não vão jogar amanhã contra o Vasco. O James, que já foi titular na temporada, volta a ficar à disposição, mas a tendência é que o Zubeldia mantenha Ignácio na zaga ao lado do Igor Rabelo. Os dois zagueiros foram muito bem contra o Vasco, o time não sofreu gols pela segunda vez seguida, algo que não acontecia há 5 meses. Agora Globo Esporte de volta com mais do clássico decisivo de amanhã no Maracanã. Fluminense e Vasco ao vivo na Globo, depois de Quem Ama Cuida, a partir de 9h30 da noite. No Fluminense, a briga no ataque tá boa, tá? Vai jogar John Kennedy? Vai jogar Hulk? Ou vão jogar os dois? John Kennedy, bola pro fundo do gol! Da prata da casa! A torcida tricolor parece não ter dúvida. John Kennedy tem que ser titular. O John Kennedy é uma cria de xerém, já é o nosso xodó. Antes da Copa do Mundo, o John Kennedy ele estava muito bem, ele salvou a gente na Libertadores e ele estava indo numa pegada boa e eu continuaria com o John Kennedy. Incrível Hulk, colocando a bola no fundo da rede! Os torcedores não andam super animados, é com quem acabou de chegar. O Hulk não correspondeu ainda. Eu acho que o Hulk não começou muito bem. Nos 4 jogos depois da parada para a Copa do Mundo, o Hulk foi titular em 3. John Kennedy só no último, contra o Vasco. Lembrando que depois da expulsão contra o Bragantino, JK pegou uma suspensão de 2 jogos. Depois vem a expulsão de John e não o podemos usar, ou seja... Depois da expulsão do John Kennedy, não pudemos usar. Então foram criando novelas, histórias, falando sobre o jogador como titular indiscutível. Mas a realidade é que acontecem coisas que nem sempre podemos falar. Vão sucedendo coisas que não sempre uno las pode falar. John Kennedy é o artilheiro do time no ano, com 15 gols. A melhor temporada dele no clube desde 2023, quando foi um dos protagonistas do título da Libertadores. Hulk, que acabou de chegar, fez 2 gols de pênalti em 5 jogos, sendo um deles no amistoso com o Bahia. Também contra o Bahia, já para valer no Brasileiro, perdeu uma ótima chance de gol e acabou vaiado pela torcida. Foi um pouco precipitado para mim as vaias, mas também não tem que ficar passando pano, não. O que ainda não aconteceu foi a escalação de John Kennedy e Hulk juntos no time titular. Será que é uma possibilidade para amanhã? O Zubeldia, ele tem que puxar o Hulk mais pro meio e jogar o John Kennedy na frente. O Zubeldia tem que testar essa formação, essa formação 4-4-2, né, que ele não testou até hoje. Acho que dá para jogar os dois juntos. Tudo é possível. Tudo é possível. Muitos jogos pela frente, pode ser uma opção também. Pode ser uma opção também.
Glaucia, um beijo para você também, um abraço aí nos companheiros, Jailson, Dom, que é o fã de esportes. Fluminense treinou esta manhã no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, encerrando sua preparação para o jogo desta quarta-feira, em que ele é o mandante, jogo no Maracanã contra o Vasco às 9h30 da noite, valendo uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Falei mais cedo com o Cadinho lá do Maracanã, Fluminense é o mandante, 38 mil ingressos vendidos antecipadamente. Fluminense classifica para as quartas de final com vitória simples. Se perder, estará eliminado. E se empatar nos 90 minutos, vamos para a disputa por pênaltis, como foi no ano passado, só que na semifinal da Copa do Brasil. E o Fluminense foi eliminado, perdendo de 4-3 nos pênaltis para o Vasco. De lá para cá, essa é uma preocupação do Fluminense. O Fluminense, depois daquela eliminação nos pênaltis, cobrou 15 pênaltis. Converteu 10, perdeu 5, 67% de aproveitamento. Em 2026, foram 16 pênaltis cobrados, 11 convertidos, 5 perdidos, 69% de aproveitamento. Os melhores cobradores do Fluminense, se for para os pênaltis, Savarino, que chegou esse ano, 4 pênaltis cobrados, 4 convertidos, 100%. Paulo Henrique Ganso, que não vem sendo utilizado, 3 pênaltis cobrados, também 100% de aproveitamento. E o Hulk, que já cobrou 2 pênaltis, converteu os 2, sendo um num amistoso com o Bahia, outro contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro também 100% de aproveitamento. O técnico Zubeldia não vai ter novamente a dupla titular na zaga, né? Tanto o Thiago Silva, que continua aí se recuperando de uma lesão na posterior da coxa direita, ele está fora do jogo, está sendo preservado para daqui a uma semana o jogo contra o Deportivo Rivadavia, né, da Argentina, pela Libertadores da América, o primeiro jogo das oitavas de final. O Freitas é outro que está fora também, lesionado. Ainda tem o Milhan, que vinha ganhando uma posição, também está lesionado. Então, o James está liberado e entre os 3, o Ignacio, o James e o Igor Rabelo, 2 serão os escolhidos. Provável time do Fluminense para o jogo desta quarta-feira. Ainda tem algumas dúvidas. Fábio no gol, Guga, Ignacio, essa dúvida James ou Igor Rabelo, que vem jogando bem, jogou os últimos 2 jogos. René ou Arana na lateral esquerda. O Arana não está numa boa fase, não tem conseguido jogar aquele futebol que jogava antigamente, antes da lesão, que inclusive não foi a penúltima Copa do Mundo. Meio de campo com Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Na frente, Canóbio e Savarino garantidos. E outra dúvida, quem começa? John Kennedy ou Hulk? John Kennedy é o artilheiro do Fluminense na temporada com 15 gols. E o Hulk está entrando agora, já fez 2 gols de pênalti. Vamos ver o que o técnico do Fluminense, o Zubeldia, vai definir. E daqui... Saudações, torcedores do Fluminense. Tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao Redação Nense. Depois de um tempinho, estamos de volta por aqui. Bom, e o Fluminense volta a emendar 2 jogos sem levar gols. Depois de passar cerca de 5 meses sofrendo gols em praticamente todas as partidas da temporada, o Fluminense voltou a engatar uma sequência de 2 jogos sem ser vazado. Embora não tenha conquistado vitórias, os empates por 0-0 diante de Bahia e Vasco mostraram uma evolução no sistema defensivo e devolveram maior equilíbrio à equipe. E a última vez que o Fluminense conseguiu passar 2 partidas seguidas sem ser vazado foi em março. Empatou por 0-0 com o Flamengo, na final do Campeonato Carioca, e depois, derrotou o Remo por 2-0, fora de casa, pelo Brasileirão. O dado ganha ainda mais importância diante das dificuldades enfrentadas pelo clube no departamento médico. Dos 6 zagueiros disponíveis no elenco de Zubeldia, 4 já passaram por problemas físicos. Milan e Thiago Silva lidam com questões musculares, enquanto Freitas apresenta um edema ósseo no tornozelo direito. Já James, que também esteve lesionado, encontra-se em fase de transição física e tem chances de voltar a ser relacionado para a partida contra o Vasco, na próxima quarta-feira. E diante desse cenário, o Fluminense passou a contar com apenas 2 opções para a zaga, Igor Rabelo e Inácio. Antes vistos como alternativas no setor, os defensores assumiram o protagonismo e foram fundamentais para que a equipe completasse 2 partidas consecutivas sem ser vazada. Inácio, inclusive, foi um dos grandes destaques do Fluminense no empate com o Vasco, no último sábado. O zagueiro levou a melhor na maior parte dos duelos e também contribuiu na construção das jogadas pelo lado direito, formando boas combinações com Guga, Martinelli e Canóbio. Já diante do Bragantino,
no último dia 17, marcou o gol que evitou a derrota da equipe. Certo, torcedores tricolores? É isso mesmo. Obrigado por acompanhar o vídeo nessa retomada aqui do canal. Valeu!